Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre todos nós somos analfabetos funcionais. Todos nós, eu que gravo esse vídeo, você que grava esse vídeo. O que seria um analfabeto funcional? Vamos lá, por definição. Analfabeto funcional é uma pessoa que ela sabe ler casa, sabe ler guerreiro, sabe o nome de placa de uma rua, ela sabe ler Novo Testamento, interlinear, analítico, majoritário, texto majoritário com aparato crítico, grego, português, Paulo Sérgio Gomes e Eldair Olivetti. A partir da segunda edição do The Greek New Testament, according to the Majority Test, de Zan C. Rodrigues e Arthur Fastard, tá? Uma pessoa analfabeta funcional, ela sabe ler isso. Uma criança sabe ler isso, tá? Essa introdução, ok? O que está escrito na capa. Mas aí, o que um analfabeto funcional tem dificuldade de fazer? É de processar a informação. Ele lê o que está escrito, mas ele não consegue processar a informação. Por que eu estou falando isso? Às vezes tem vídeos que eu gravo ali e eu tenho a impressão que ou a pessoa não assistiu o vídeo, isso aí é natural, tem pessoas que simplesmente não assistem o vídeo, vai lá, comenta e pronto. Isso aí é natural, já estou acostumado com esse tipo de pessoa. Mas tem pessoas que assistem o vídeo, né, dizem, assisti o vídeo, foi a pior análise que foi. Mas cara, o cara ele usa argumentos, assim, ele nem prestou atenção no que eu disse. Ou é um analfabeto funcional, nesse sentido, porque a pessoa não conseguiu processar a informação, ela não conseguiu processar a informação que eu passei no vídeo. Né? Utiliza-se de argumentos, porque, cara, mas eu mesmo usei esse argumento no vídeo. E a pessoa ela não presta atenção, tá? Então, pode ser falta de atenção, pode ser... Então, o que é um analfabeto funcional? Não é um xingamento. Ser analfabeto funcional, você ser xingado, você ser ofendido por analfabeto funcional, tecnicamente não é um xingamento, mas sim um processo em que todo mundo já passou um dia. E que muitas pessoas estão hoje, cerca de 70% das pessoas que saem da faculdade são analfabetos funcionais. Eles sabem ler isso, eles sabem ler um texto, mas eles têm dificuldade de processar a informação. E isso é complicado. Por quê? Você tem pessoas entrando na faculdade, saindo da faculdade, sem saberem exatamente nada, ou com conhecimento muito mínimo de acordo com o que ela se propõe a fazer. Imagine, você vai ser atendido por um médico, o médico sabe nada. É complicado, né? Imagine, você vai ser... Eu estou estudando história, vou sair para dar aula de história e eu não sei nada de história. Eu tenho dificuldade de compreender fatos históricos. Entende? Veja a complexidade. E esse tipo de pessoa, eu, por exemplo, no caso, eu vou educar os seus filhos futuramente. Então, é algo preocupante. É algo preocupante. Então, um analfabeto funcional... Ele se lasca e ele lasca com o futuro da nação, basicamente. É simples isso. Então, um analfabeto funcional tem dificuldade de processar a informação. Dificuldade. Quer ver um exemplo bem simples? Eu tinha 12 anos de idade, estava na aula de matemática e eu vi uma figura. Tinha uma figura de uma forma e a figura de outra forma. E aí tinha uma afirmativa. As duas figuras são iguais. O esperto aqui com 12 anos de idade foi lá e comentou embaixo assim, mas elas não são iguais. A professora olhou e falou, não, pera aí meu filho. O texto está dizendo que as duas figuras são iguais. Ela teve paciência comigo. Claro, o garoto de 12 anos nunca leu um livro na vida e tal. Isso é analfabetismo funcional. Você pega onde é uma afirmação e você duvida disso, né? Essa afirmativa no que o texto expressamente está dizendo. Não estou falando no caso de exegese. Exegese você vai pegar o texto dentro do contexto, dentro da análise gramatical, dentro do que as pessoas dizem, tá? Então existe uma diferença do que eu estou falando aqui, tá? Para pessoas não confundirem. Então assim, o texto ele faz uma afirmativa e você não compreende, não consegue processar essa informação. Então assim, quando eu vejo um texto, Novo Testamento, interlinear, analítico, texto majoritário com aparato crítico, grego, português, Paulo Sérgio Gomes e Eldair Olivetti. A partir da segunda edição do The Greek New Testament, according to the Majority Test, de Zan C. Rodrigues e Arthur Fastard. O que essa capa está dizendo? Novo Testamento. Já sabemos que se refere a um livro, quando eu bato o olho, Novo Testamento se refere a um livro religioso, principal base do cristianismo. Interlinear analítico.
Interlinear eu entendo o quê? Que você vai ter um texto em grego e um texto em português embaixo. Analítico, ele vai fazer o quê? Análise. Então ele vai ter uma parte em que vai fazer análise. Então é basicamente isso. Texto majoritário com aparato crítico. Bom, texto majoritário é um termo técnico referindo a um texto que é construído pela maioria dos manuscritos. Com aparato crítico. Aparato crítico é um termo técnico, olha só, é um termo técnico que se refere às notas de rodapé com ênfase em análises, comparações de manuscrito. Então, aparato crítico é um termo utilizado dentro da crítica textual, né? Então, basicamente isso. Grego, português. Então, o texto ele é em grego, por quê? Porque não é interlinear. Português. Então, aqui sabemos o que é interlinear, aqui ele define que tipo de interlinear ele é. Paulo Sérgio Gomes e o Daí Olivetti são os tradutores para a língua portuguesa. São os caras que formataram esse texto. A partir da segunda edição do Novo Testamento grego, de acordo com a maioria dos manuscritos de Zeno Serrotes e Arthur Fastard, que são os editores originais de 1980. É isso que o texto... É basicamente toda essa informação que está passando aqui. Mas tem pessoas que batem o olho e vão ter dificuldade. Eu estou usando esse aqui como referência, mas isso ocorre para qualquer coisa. Quantas vezes você já falou alguma coisa e você não foi compreendido? Né? Ou a pessoa leu o texto e ela não entendeu o que estava escrito. Isso é analfabetismo funcional. Isso é sério. Né? Perguntinha básica, como é que a gente resolve isso? Cara, leitura atenciosa, estudo, compreensão dos conceitos gramaticais e o mais importante de tudo, um dicionário de português. Um dicionário de português. Cara, quantas vezes aqui o pessoal comenta no meu canal, usa uma palavra lá que eu não conheço, eu vou lá. Ah, pá. O cara usa outra palavra que eu não conheço. Ah, pá. O cara outro dia diz outra palavra. Ah, pá. Tô lendo um dicionário em grego, a explicação lá, não entendo quase nada da explicação, ou vou lá no dicionário em português, tá fazendo sentido. Então, o primeiro passo pra gente, que eu acho que pra gente sair dessa situação, a situação de analfabetismo funcional, é a gente utilizar um dicionário de português. Ter sempre um dicionário português ali, porque nem eu não conheço todas as palavras da língua portuguesa. Então, um dicionáriozinho de português ali para ajudar para entender os conceitos básicos, os conceitos-chave de um texto, as palavras-chave, a ideia central. Porque se você não entende a ideia central do texto, você não entende esse texto. É simples assim. E aí somos remetidos ao analfabetismo funcional. E essa não é uma ofensa a ninguém. Não é uma ofensa a ninguém. Se a pessoa chegar e falar assim, analfabeto funcional, não é uma ofensa. Mas essa pessoa está dizendo, não, você não está entendendo o que eu disse no texto. Você não está entendendo o que eu disse no vídeo. Você não está processando a informação. É simples assim. Né? E é complicado, porque isso é complicado, porque isso tem a ver com o futuro do Brasil. Se você não compreende um simples texto, você que assiste meu vídeo, pega um texto em português, seja da Bíblia, ou seja de qualquer outra coisa, e não consegue compreender, o Brasil está em perigo. Então é interessante a gente tentar entrar nessa situação, tentar sair dessa situação, a situação do analfabetismo funcional. Pessoas que leem, mas não processam a informação. Mais importante é processar a informação. O Clóvis de Barros Filho, cara, filosoficamente, eu nem acompanho muito ele, mas uma coisa, ele falou um negócio bem engraçado no vídeo dele, que ele fala assim, aprendendo a estudar. Ele falou assim, você vai lá, pega um texto de Kant, pega um texto bem difícil, você pega lá, abre ele, põe na mesa, você pega a primeira frase, você lê, e aí surge um negócio, você leu e não entendeu nada. Aí você pode parar para pensar, pô, como que o cara escreve uma coisa que eu não consigo entender? O cara escreveu isso há 200, 300 anos atrás e eu não consigo entender. Que absurdo é esse? Que ofensa é essa que ele faz a mim? Olha a lógica do Clóvis de Barros Filho. E é verdade. Como é que um cara, 200 anos atrás, escreve um texto que eu hoje não consigo entender? Explique isso aí. Me explique isso daí. Então ele fala, então antes de você fazer uma leitura de 500 páginas, pega um livro, põe lá, ele citou Immanuel Kant, se não me engano, pega o texto, coloca o texto ali na sua frente, você lê a primeira frase. Você fala, não, eu não entendi, aí você vai lá e lê de novo. Você lê,
Não entendi, eu não entendi essa palavra. Você vai lá no dicionário e busca o significado dessa palavra. Até você entender a primeira frase. Você entendeu a primeira frase, né? Frase ela é o conjunto de orações. É assim que quando eu utilizo o termo frase, frase é o conjunto de orações. Então dentro de uma frase você tem várias orações. Pequenas sentenças que compõem uma frase. É assim que eu utilizo. Se eu estiver utilizando de maneira errada, por favor, me perdoe. Eu não sou professor de português, eu sou professor, eu sou pedreiro e também dou aula de grego. Tento dar aula de grego e crítica textual, ok? Mas vamos lá. Então você tem a primeira frase, você leu, você entendeu a primeira frase. Aí você vai lá para a segunda frase. E aí você lê a segunda frase, até você entender. E você faz isso até entender o capítulo inteiro. Ele falou assim, você lê as 2 ou 3 primeiras páginas do livro do Immanuel Kant. Depois que você leu isso e entendeu, já era, mano. Pode fechar o livro, guarda ele, porque você entendeu o livro todo. Assim, porque o livro todo, o resto não tem graça, mais ou menos isso. Lembre-se que eu estou tentando contextualizar de maneira que eu estou tentando lembrar. Então, se vocês verem o vídeo e tiver alguma informação um pouco diferente aqui, fiquem tranquilos, não é o fim do mundo. Mas o que ele quis dizer? Você tem que entender os conceitos básicos que o cara vai trabalhar. Ponto. Você vai ler um livro, você tem que entender o conceito básico que ele vai trabalhar. É interessante você entender os pressupostos que ele utilizou para trabalhar, para escrever, a argumentação, a linha de argumentação, a linha de raciocínio. Quando você entende isso, cara, você passa a ler o texto com muito mais tranquilidade, né? E é assim. Então, como é que a gente vence o analfabetismo funcional? Cara, para suprir o meu analfabetismo funcional, eu uso um dicionário em língua portuguesa, né? Sempre tem um de inglês também aqui comigo, né? E por aí vai. Então, vocês veem que ele fica até no peito, já saca o dicionário e isso tudo, tá? Então, assim, é assim que a gente vai vencer o analfabetismo funcional. Primeiro em nós, primeiro em mim, para depois a gente tentar ajudar as outras pessoas, né? Porque é um assunto sério, um assunto complicado. Me lembro do Rodrigo Silva também comentando. Ele falou assim, Adolfo, como se ele estivesse falando para mim um sermão. Ele falou assim que ano após ano os estudantes de teologia chegam sabendo menos no seminário de teologia. Rodrigo Silva falou isso num sermão. E eu me lembro de ter visto um artigo de um professor de teologia há mais de 20 anos. Ele falou exatamente a mesma coisa, né? E não era adventista, ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou, cara, cada vez menos os teólogos estão sabendo menos. Os caras que chegam para estudar teologia, eles sabem menos. E isso é preocupante. Isso é advindo do quê? Do analfabetismo funcional, da estrutura de ensino que está sendo dada e não está funcionando, né? E isso tem a ver com Paulo Freire, a metodologia, tá? Então, é basicamente isso, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos. E existem, posso citar mais exemplos, mas o significado básico de um analfabeto funcional é este: uma pessoa que sabe ler, ela sabe codificar algumas palavras, mas ela tem dificuldade de processar as informações de maneira clara e objetiva, tá? E nesse ponto, todos nós temos alguma dificuldade. Todos nós. Fique com Deus, Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.